Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Prepara a sua caneca de café porque não vai ter jeito não. A gente vai ler aqui agora o RI do New L11 de um jeito que você nunca viu. E eu vou te atualizar para você entender o que está acontecendo com o New L11. Eu tenho o New L11 na minha carteira, dá uma olhada aqui em como que ele está performando. E ele está caindo aqui 1,77%, né? Tem o meu patinho feio aqui que é o Rect 11, mas o New L11 por muito tempo performou muito bem. Chegou a custar R$126. E aí ele caiu de R$126 para 116. O que foi que aconteceu? Lembra de uma coisa que eu quero instalar na sua cabeça agora. Toda queda brusca, toda alta brusca, existe um movimento de mercado por trás. Você tem que saber explicar. Enquanto você não sabe explicar, você não tem permissão para entrar ou sair do negócio. Por isso, se você quer comprar muito uma coisa que está subindo, identifique qual que é o problema ou qual foi a solução. Quando o negócio está caindo, você quer sair desesperadamente, procure entender o motivo da queda. Tá? E hoje eu vou te mostrar aqui, não sei se você percebeu, mas temos aqui várias abas abertas para eu te explicar o que aconteceu com o New L. Inclusive, vou ler com você junto o RI do New L. Então já se prepare que vai ser um vídeo mais longo. Se você ficar até o final, você vai aprender muita coisa nova. E se você quiser sair pela metade aí infelizmente, você realmente tá no canal errado. Você vai precisar ir para um outro canal que resume mais brevemente. Não consigo fazer isso porque eu gosto de passar tudo para você. Quem já conhece o canal, tenho certeza que já tá deixando o like. Quem não conhece ainda, espera até o final. Se for vantajoso você se inscrever, que sinceramente tem que ser vantajoso você se inscrever no canal que te ensina algo. Não tá ensinando nada, tem que vazar mesmo. Agora, se você percebeu que você aprendeu alguma coisa nova aqui, eu conto com você pra gente fazer uma troca de favores, onde eu te ensino e você cumpre a sua missão também, se inscrevendo e dando like no vídeo, beleza? Para esse vídeo ir para mais pessoas. Então vamos lá. O New L, ele é um fundo descontado e quando você passa o método 2 em 1, ali quando você está selecionando os fundos de logística, você vai perceber que ele fica muito bem posicionado. Por quê? Por 4 anos seguidos, ele foi o fundo de logística que mais remunerou seus cotistas. É, o fundo de logística que mais remunerou os cotistas, não tá errado não. É 4 anos de track record e ele é meio desconhecido, cara. Se a gente pegar aqui e dar uma olhada em quantos cotistas ele tem, olha isso aqui, 5.600. É pouco cotista. Então ele é um fundo que não é muito velho, ele começou ali em 2019, 2020, então tem 4 anos aí, né, 3 anos e pouco que ele surgiu, e de lá pra cá, desde a sua existência, ele vem entregando resultados excepcionais. E ele tá descontado, quando eu falo descontado, quer dizer que ele tá mais barato do que ele deveria estar, quando o PVP é menor do que 1, ele está descontado, justamente por alguns problemas que ele tem intrínseco a ele. Ele surgiu já com esse problema, na verdade o gestor aceitou correr esse risco para poder entregar rentabilidade aos seus cotistas, e aí os cotistas eles diminuem o preço da cota justamente para ficar correndo aquele risco que o gestor decidiu. E você vai entender qual foi esse risco. Hoje, o valor da cotação está de R$117. Se você entrar aqui na corretora, neste momento, o New L está aqui a R$115,95, né? Então, os sites consolidadores de carteira, eles não são totalmente atualizados, né? Não atualiza em tempo real. Atualizar em tempo real é corretora mesmo, tá? Esse aqui até o fechamento do mercado, eles vão atualizar isso aqui. E você consegue perceber que o valor patrimonial por cota é de R$137. O que significa isso, Léo? Quanto que vale realmente uma cota se ele fosse pegar, vender tudo que ele tem dentro do seu portfólio, que tá toda a dívida, quanto que ficaria para cada cotista? Quem tem uma cota ficaria com R$137,17. Só que você consegue comprar ele a 117 agora, ou seja, praticamente R$20 de diferença, agora tá dando R$22 de diferença, né? Então ele tá descontado por um problema, que é o que a gente vai identificar agora no relatório, beleza? Então vamos de cara aqui pro relatório, que inclusive gostei demais aqui dessa primeira, e você vai ver que eu elogio muito o New L11, não é porque eu tenho ele na carteira não, eu tenho outros fundos da minha carteira também, né? Você viu ali que eu tenho de 13 a 15 ativos, eu sempre fico variando entre esses ativos. Só que o New L11, cara, ele te entrega uma qualidade de relatório que realmente você não vai encontrar em outro fundo. Eu não encontrei em outro fundo, talvez o GGRC tenta dar uma equiparada, mas não consegue também. Esse aqui é de longe o melhor relatório que eu já li na minha vida de fundo imobiliário, sem brincadeira. Inclusive, se você já leu um relatório melhor, mais informativo, mais organizado, mais bonito e mais objetivo do que esse aqui, eu peço que você deixe nos comentários porque eu quero conhecer esse fundo. Então, tem 51 páginas, a maioria das pessoas vai usar isso como um obstáculo. Pô, 51 páginas não vou nem ler. E a maioria das pessoas que investem bem, e os alunos do método 2 em 1, os alunos da geração de dividendo, olha isso aqui, o olhinho até brilha. O meu olhinho até brilha quando eu vejo isso aqui. Por quê? Quer dizer que o gestor tá me tratando com clareza, tá me honrando, tá honrando o meu dinheiro que eu tô colocando lá no fundo, porque ele tá me entregando todas as informações possíveis. Então eu não reclamo
de relatório grande, não. Eu reclamo de relatório, na verdade, contrário, muito pequeno, que não tem todas as informações. Realmente, você acha que um fundo bilionário, patrimônio bilionário, consegue resumir todas as suas operações em 3, 4, 5, 6 páginas, que é o que a maioria das pessoas querem ler? Não consegue, meu parceiro. Então se acostume, aqui nesse canal você vai acostumar a não ter preguiça de ler esses relatórios, porque é isso aqui que vai mudar você da média. Enquanto a média tá ganhando 0,6, 0,7, você tá ganhando 0,8, 0,9. Isso justifica que você vai aposentar uns 10 anos mais cedo do que eles, porque você leu um relatório de 51 páginas. Então, depois dado esse sermão, vamos lá. Ponto importante. Essa parte que eu já analisei o RI do New L11 aqui com vocês em algum momento, né? Não sei se foi ano passado, tem uns 6 meses aí. Então essa parte de inicial não vou ler junto com vocês. Eu sublinhei aqui as partes mais importantes pra gente passar mais rápido, porque eu ainda quero fazer uma continha e te ensinar a fazer um negócio top na hora de avaliar subscrição. O que eu sublinhei nessa primeira página que eu achei importante é para este primeiro gestor falando com você, tá? Para este primeiro semestre de 2024, planejamos realizar novas aquisições, ou seja, quer comprar mais prédio, mais galpão, com o mesmo foco que tivemos desde o início do New L, sempre priorizando a qualidade e localização dos imóveis, contratos atípicos de locação, que são os melhores contratos, você vai ver aqui agora que eu vou te mostrar um exemplo, firmados com locatários de alta solidez financeira, retorno ajustado ao risco do ativo baseado em geração de renda e potencial de apreciação. Estamos preparando uma terceira emissão de cotas do fundo que deverá ocorrer em breve. Quando surgiu assim, quando surgiu essa última frase, estamos preparando a terceira emissão de cotas do fundo, aí o cotista de verdade, ele dá um friozinho na barriga. Por quê? Emissão de cotas é bom? Depende. Quando a emissão de cotas é feita, quando a taxa de juros está alta, como é o caso, por exemplo, né? Se você for pegar CDI, pô, tá caro. Se for pegar até IPCA, não está tão caro assim. Mas CDI tá muito caro, né? E aí, ao invés de pegar emprestado, eles solicitam uma subscrição, emite novas cotas para novos cotistas entrarem, consegue captar esse dinheiro sem ficar devendo nada. E aí com esse dinheiro ele faz compras. Só que qual que é o problema? Lembra que eu te falei que o fundo está descontado? O fundo vale por cota R$137. Só que hoje ele está custando quanto? 115, 117. E aí se ele for fazer uma subscrição, normalmente uma subscrição que se preza é pelo menos pelo valor patrimonial da cota. Então ele deveria fazer essa subscrição a R$137. Vai dar certo a subscrição a 137? Não vai. Por que você vai comprar da subscrição a 137, sendo que você consegue comprar no mercado, lá na bolsa de valores, a 115? Pra que você vai comprar a 137? Então, fazer subscrição, anota aí, ó. Fazer subscrição, presta atenção, fazer subscrição com PVP abaixo de 1 é ruim pra caramba. E eu vou te mostrar isso na prática, fazendo as contas aqui. Então, isso aqui já motivou muito cotista a vender o fundo, né? Vender enquanto estava alto, porque sabia que se fizesse subscrição ia cair o valor da cota. Então, ele já vendeu lá enquanto estava alto. Não é o verdadeiro sócio, tá ali para poder adquirir e ganhar ganho de capital. Não tem nada de errado com isso. Você pode, inclusive, ser um desses. Não é o meu perfil, mas não tem certo e errado nisso, tá? Então vamos descer aqui. Olha só aqui os dividendos, como que eles cresceram, né? Desde 2020, que foi o surgimento do fundo. Começou pagando aí 7,2, 10,6, 11,5, 12,1, mesmo em períodos de crise, né? 2020, 2021, 2022. Enquanto muitos estavam em crise aí, os logísticos eles ficam fortes, os logísticos são mais resistentes às crises sim. Por isso que eu gosto sempre de arriscar o meu patrimônio em logístico. Por quê? Porque aí o cara pode alavancar e normalmente ele vai resistir mais à crise. É muito pior você pegar um alavancado em lajes, que sofre muito mais com crise, em shoppings, que sofre muito mais com crise, né? Então, seja esperto na hora de correr seus riscos, beleza? Então tá pagando muito aqui, é uma diferença gigantesca. Olha isso aqui, cara. Eu tenho uma pergunta na caixinha de perguntas ali no Instagram, que eu até falei pra gente, eu ia responder hoje. Uma banqueira, né, uma pessoa que trabalha no banco, falou assim, pra que eu vou investir em empresa ou em fundo imobiliário se eu posso investir no Tesouro Selic, que nos últimos 10 anos teve uma média de 10%? Uma ótima pergunta, principalmente pra ela que tá lá no banco, né? Então ela tem vivência com isso o tempo todo. Enfim, mas olha isso aqui. Esse fundo imobiliário, pô, rendeu 222% do CDI. Ficou muito acima do CDI, muito acima. E olha a importância de você reinvestir os dividendos. Esse aqui é o valor patrimonial da cota. E esse aqui é o valor com dividendos. Então, olha a diferença se você não tivesse reinvestido os dividendos. E aqui, lógico, você pega os dividendos, esse gráfico é montado fazendo como? Pega o dividendo do próprio fundo imobiliário e reinveste nele mesmo. É isso que você tem que fazer? Não, você tem que investir onde está mais em oportunidade, não necessariamente, mas a construção do gráfico do retorno total é importante para você entender o quanto que ele pagou de dividendos, né? Então pagou pra caramba. E aqui, ó, comparação com o IFIX, né? Que coitado, ficou lá embaixo. Então, desempenho absurdo. Aqui, ó,
esse fundo ele falou que ele compra imóveis para vender mais caro depois, né? Então tá aí, ó, 38,2% de equity upside. O que é isso? Ele comprou as terras, imagina aqui que eu comprei 10 lotes de 100 mil reais cada, não gastei 1 milhão. Em 4 anos teve uma valorização de 38% dos lotes. Não tô falando da valorização da cota, não tô falando do pagamento de dividendos, tô falando do equity. Então agora os lotes não estão mais no valor de 1 milhão, é um valor de 1.380.000. Então esses 380 mil entram pro patrimônio do fundo e aí entra indiretamente no valor da cota. Muito top. Essa valorização aqui é muito alta, muito top. A média de valorização nos imóveis, principalmente residenciais, comerciais, aí os básicos você consegue ver, é 0,2% ao mês, o que dá 2,4%, 2,5% ao ano. Isso aqui em 4 anos vai dar um crescimento aí, se a gente calcular um CAGR, vai dar em torno de um crescimento de 8 a 9% ao ano. Então, 4 vezes maior do que imóveis normais, né? É absurdo, realmente. Tem um prazo médio de locação de 7,7 anos, né? Então, isso é uma coisa de um contrato atípico. A locação dos imóveis é muito longa, então a gente fica seguro por um grande período de tempo, porque as locações, elas não vão vencer daqui 3 meses, elas não vão vencer daqui 1 ano, elas não vão vencer daqui 2, é daqui 7,7 anos. E 0% de vacância, então tá tudo alugado. Aqui ele mostra, né, o quanto que ele desempenhou frente a todos os outros fundos de logística. Você consegue ver que foi ele o que mais pagou, foi ele que teve uma taxa de retorno maior de todos, foi ele que teve um retorno absoluto do valor patrimonial maior, um retorno absoluto de valor de mercado também maior, né? Então realmente é absurdo. No decorrer dos anos a liquidez do New L aumentou consistentemente. É um fundo pequenininho, tem um valor de mercado de 200 milhões de reais, 200 milhões de reais é o valor patrimonial dele. E ele é negociado 600 mil reais por dia. É muita coisa. Cresceu em 27% a liquidez e ele tá planejando aí que vai crescer em 2024 mais 27% dessa liquidez. Vai realmente entrar aí como um dos fundos favoritos, né? E agora, né, com a subscrição lá, ele tá falando o que ele pretende fazer. Isso é muito bom, porque o RZTR, que é um fundo que eu gosto pra caramba também, ele fez uma subscrição sem falar o que ele queria fazer com o dinheiro. Ele fez uma subscrição pra ter o dinheiro em caixa, pra se aparecer uma oportunidade de comprar. Isso não é muito bom, isso não é muito legal, isso não é muito digno com o cotista. Ele precisa primeiro entregar o que ele tá querendo comprar e depois fazer a subscrição. E aqui o New L fez isso, ó. O New L pretende adquirir 3 imóveis de altas qualidades, ocupados por inquilinos de solidez financeira através de contratos atípicos de 10 a 15 anos. Nossa, top demais. Com o objetivo de dobrar o capital investido do fundo. Então o portfólio atual ele tem 3 imóveis, ele quer adquirir mais 3, mais ou menos aí o mesmo tanto de metros quadrados, né? O aluguel desses imóveis que ele tem hoje é mais caro do que o que ele vai comprar, então a média ali dos imóveis que ele vai comprar é R$ 21,70 por metro quadrado. Os dele atual é 27, então vai dar uma diminuída ali no valor, né, do metro quadrado. Só que o prazo médio, o VALT, vai aumentar pra caramba, né, de 7,7, tá ali em cima, 7,8 para 12,8, vai aumentar pra caramba. O portfólio dele hoje tem uma possível expansão de 43 mil metros quadrados e o que ele vai adquirir tem uma possível expansão também de 30 mil metros quadrados. Você vai ver que o New L, além dele comprar barato para vender caro, além dele comprar barato para alugar e além dele comprar do dono, alugar para o dono e depois revender para o dono, além de tudo isso, ele ainda coloca uma parte de desenvolvimento dentro da sua carteira. Ele compra um galpão e tenta expandir esse galpão. Não é que ele vai construir um galpão do zero, não. Ele compra um galpão e do lado do galpão, se tiver espaço, se tiver metro quadrado vago, ele vai construir. Se tiver locatário, isso é perfeito. Isso é perfeito, né? Então a perspectiva de retorno dos investimentos, ó, ele tem um valor aqui, investimento realizado atualmente 205, vai ter um investimento futuro aí de 400, que é o que a gente vai chegar nessa parte dessa subscrição, tá querendo emitir aí 400 milhões, né? O yield vai dar uma diminuidinha, a taxa de retorno interna vai ser muito grande, a taxa de retorno absoluto também bem maior. Aqui eu te mostro, por exemplo, uma das estratégias do New L de construção. Então, olha só, esse aqui é o galpão que ele já tem, é o New Log Goiânia, que é o maior galpão dele. Ele tem esse galpão aqui que já tá construído, já tá alugado, tá tudo certo, e tem esse outro galpão aqui também. Essa parte industrial e essa aqui é a parte logística deste galpão. Só que toda essa área aqui é dele, ó. Tudo isso aqui é dele. Então, ele tá com um plano de construir o galpão A, o galpão B e o galpão C. Inclusive, o galpão B já tá em construção, né? O imóvel tá localizado dentro da cidade de Goiânia. Eu nunca vi esse imóvel. Eu já fui na Universidade Federal de Goiânia lá, passei lá muitas vezes. E esse imóvel é bem pertinho. Da próxima vez que eu for em Goiânia, eu vou ir lá nesse imóvel e vou mostrar pra vocês. Vou pedir pra entrar lá. Vamos ver se vocês deixam, né? E vou mostrar pra vocês. Então, se você me acompanha, meu parceiro, já clica aqui pra você seguir lá no Instagram, que um dia vai sair esse negócio aí. Provavelmente na próxima vez que eu for em Goiânia, você vai ficar sabendo pelo Instagram e eu te levo lá nesse galpão, beleza? Possui uma estrutura AAA, que é a melhor estrutura possível, e tem atratividade para ocupantes que buscam se instalar no centro-oeste do Brasil. O projeto tem expansão e vai gerar 1,1 milhão a mais de receita adicional de aluguel. Aí vamos ver o desempenho financeiro do fundo aqui agora. Você consegue ver que ele fechou em janeiro de 2024 com a cota custando R$ 124,96. Se a gente olhar aqui, ó, na cotação, ó, R$ 125.
que ele chegou a bater, né? Antes um pouquinho ali de entrar em fevereiro. E depois de fevereiro, que foi quando ele soltou esse relatório falando que queria emitir cotas, deu uma caída brusca aqui, né? Inclusive aqui no 27/2 subiu bastante aqui, né? Provavelmente uma compra grande que alguém fez, depois caiu também e aqui tá reagindo agora a essas notícias. Então vamos lá, vamos continuar lendo aqui. O valor patrimonial da cota é 136, como eu já havia falado para vocês, número de investidores. Eu nunca vi um gráfico desse. É o desempenho desde 2019. Algum outro fundo imobiliário fez um gráfico desse aqui? É absurdo. Porque olha, você consegue ver o quanto que o valor de mercado variou e o quanto que o valor patrimonial da cota variou. Você vê que o valor patrimonial da cota só subiu e o valor de mercado que fica oscilando, dependendo das notícias, né? Mas isso aqui é um track record muito bom, porque você consegue ver o que acontece com a valorização da cota patrimonial e o que acontece no mercado. Você não cair em armadilha, né? O número de investidores cresceu pra caramba, né? E o valor médio por metro quadrado também valorizou pra caramba. Olha o vault médio, também muito bom, né? Então, realmente é um fundo aí que tá fazendo um bom trabalho. Aqui no demonstrativo de resultados, você consegue perceber que a receita de locação dele é de 3,1 milhões por enquanto. Só que com esse projeto de Goiânia, pô, ele vai aumentar 25% sua receita, né? 25%. Então, o total de receitas aí deu 3,9 milhões, tem um custo ali de 1,8 milhões. Tem muito IPTU, né? Agora, nesse início de ano, os fundos imobiliários pagam muito IPTU. Então, pode ser que essas despesas imobiliárias aqui normalmente é pelo IPTU. Então, o resultado do fundo foi de 2,1 milhões, ele distribuiu ali o que ele normalmente sempre distribui, 1,9. Pega aqui o New L, vamos descer aqui na parte de pagamento de provento, e você consegue ver que ele está pagando 93 no ano de 2023, entrou no segundo semestre de 2023, ele pagou 95 e agora também está pagando 95. E esses pagamentos extraordinários, eu já vou te explicar o porquê dele. Inclusive, ele trouxe uma sessão de respostas de pergunta absurdo também, que ele explica o porquê que ele faz isso, né? E eu concordo, inclusive. Então, no fechamento de janeiro de 2024, o valor patrimonial da cota foi de 136,97, o valor do seu mercado foi 124, esse valor de mercado é o que fica mudando ali na cotação, hoje está de 115,95. Então ele tem aqui receita da locação, ele coloca aqui detalhadinho para você cada um dos inquilinos dele, né? O maior inquilino dele aqui, depois da Ontex, é a Brinox, 30% da receita vem da Brinox e muita gente com medo da Brinox porque a Brinox abriu recuperação judicial. Só que não ficou inadimplente com o New L. Eles inclusive conversaram com a Brinox, entrou em contato com o inquilino falou que ia seguir, ter um prazo de vencimento com 10 anos de um contrato atípico que dá muita multa para eles, né? Realmente tá tudo certo ali com a Brinox, não tem problema nenhum entre a Brinox e o New L. Pode acontecer algum problema no futuro? Porque está em recuperação judicial, não consegue se recuperar e tal? Pode, mas não parece ser o caso aqui da Brinox, tá? Não tenho medo disso. Aqui a parte de resultado de rendimento, também um gráfico excepcional, traz aqui por semestre, o resultado médio por cota 61 centavos, o quanto que ele pagou 60 centavos, então tem um resultado acumulado aqui de 9 centavos. No primeiro semestre de 2023 o resultado foi menor, pagou menos, mais resultado acumulado. 2020 subiu para 80 centavos, 20 centavos acumulado. 2021 93 centavos por cota, 40 centavos acumulado e assim por diante até chegar agora no último semestre de 2023, o resultado médio foi de R$1,01. E o saldo acumulado por cota é de 1,75. Então ele tá fazendo tarefa de casinha dele, né? Tá fazendo bem certinho, ó. Aumentando o resultado acumulado, aumentando o pagamento de dividendos por cota, muito bom. E aqui, 2021, em 2024, a gente só tem o mês de janeiro, né? Enfim, que a gente consegue ver a reavaliação contábil dos ativos do que ele comprou. Aqui, ó, valor de aquisição. Do que ele comprou pagando 325 milhões. E o valor hoje, né, depois da última reavaliação em junho, 424, não ganhou 100 milhões, cara. Só de valorização do imóvel, né? Bastante, é muita coisa. 30% ali. E aqui a gente chega na parte da alavancagem do fundo. Ele é um fundo alavancado. E esse é o problema que faz ele ficar descontado do mercado, né? A gente viu que até aqui, pô, tá tudo certo com o fundo. Por que ele tá descontado? Aí a gente chegou aqui no primeiro problema dele, que é realmente a periculosidade da alavancagem. Será que essa alavancagem, por ser muito grande, ela é muito perigosa? Porque nem sempre uma alavancagem grande é perigosa. Se for uma alavancagem boa, tranquila de pagar, tá tudo certo. Então ele tem uma alavancagem aqui de 168 milhões. O total dos imóveis dele é de 426. Logo, ele tem aqui 278 milhões de patrimônio líquido. A alavancagem dele tá de 37,4. Acima de 30 é muito alta. É muito alta. Então você tem que avaliar com cuidado. Não tô dizendo aqui que o New L11 é o melhor fundo imobiliário. Não tô dizendo aqui que o New L11 não tem risco. Na verdade, eu tô falando o contrário. Acima de 30% de alavancagem é um fundo muito arriscado. Se ele for entrar na sua carteira, tem que entrar naquela parcela de 20% de risco. E aí, você só vai decidir se ele vai entrar realmente na sua carteira ou não se você avaliar essa alavancagem e ver se ela é saudável, se é possível para o fundo pagar. Ou se vai ficar muito difícil para ele pagar, ele não vai conseguir pagar e vai lascar todo com os dividendos. Então a gente precisa entender isso aqui para não virar um outro XPPR11, para não virar um RECT11, para não virar esses fundos aí que tem que ficar vendendo seus portfólios porque não conseguiu gerenciar muito bem ali e aí tá se lascando, né? Então aqui, ó, tá aqui o saldo devedor em milhões deste fundo. Tem um cronograma de amortização aqui.
você vê o saldo amortizado e você vê o saldo devedor. O saldo devedor vai diminuindo, né? Então em 2031 não vai ter mais nenhum saldo amortizado. Você vê que ele vai pagando aqui essa amortização devagarzinho e lá em 2031 ele tem que pagar uma parcelona grande, né, de 73 milhões aqui para poder quitar tudo. E ele explica bem certinho aqui, uma das melhores explicações que eu vi também. Olha só, o CRI emitido em julho de 2021 para adquirir o New Log, então esse aqui, ó, ele não tinha dinheiro, então ele emitiu uma dívida para comprar esse imóvel aqui do New Log, tá? De Goiânia lá. E aí ele explica aqui como que ele fez essa dívida. Olha só, ele vai pagar o juros de 5,6% ao ano e ter o seu saldo devedor corrigido anualmente por IPCA. Então é IPCA mais 6 praticamente, né? IPCA mais 5,6. Não é uma dívida tão cara, mas não tá tão barata também. Beleza. No seu segundo ano de aniversário, completado agora dia 26 de junho de 2023, o saldo devedor foi atualizado pelo IPCA, que foi calculado em 3,94. Ele começou tendo carência e depois agora já ajustou, né, o saldo devedor. De maio de 2021 até maio de 2024, tem carência de principal e de amortização. Então tem carência da parte de pagar o saldo devedor. Ele ficou 3 anos com carência. Isso é bom? Depende. Por quê? Se ele joga muito tempo de carência, depois o cronograma de amortização dele vai ficar meio apertado. Só que, se durante esses 3 anos ele acertou, fez muito lucro, eu te mostrei ali que só de valorização de imóvel teve 100 milhões, né? O CRI dele, ele pegou emprestado 168 milhões. Só de valorização de cota, ali, da valorização do imóvel, foi 100 milhões. Pô, então parece que deu boa, né? A escolha dele. Agora só falta 68 milhões para pagar. Desses 68 milhões, ele teve muito pagamento de provento durante esse período. Então tá rentabilizando uma alavancagem que foi boa. Agora a gente tem que ver se é possível pagar daqui para frente ou não. Até maio de 2024, a gente tem essa carência. A partir de maio, então a gente tá em março, abril, maio, pô, vamos começar a pagar aqui o principal, né? E aí a gente vai aumentar o quanto que a gente vai pagar por mês no New L. Pô, então quer dizer que vai diminuir um pouquinho de dividendos? Pode ser que aconteça isso. Pode ser por isso, então, que eles estão fazendo uma nova subscrição para adicionar novos imóveis, para poder talvez aumentar esse pagamento, ou então manter no mesmo, pelo menos? Pode ser, né? Provavelmente é isso aí. O gestor queria que, durante esse período de 3 anos, o PVP subisse para 1 para ele emitir mais caro? Com certeza. Não conseguiu, por conta de variação de mercado. Então ele vai ter que emitir agora de todo jeito, né? Provavelmente é essa estratégia que ele está pensando ali na cabecinha dele. Que não é uma estratégia ruim, não, tá? É só tem os seus pesares ali. Então vamos entender. De junho de 2024 a maio de 2026, os valores amortizados mensalmente variariam entre 548 mil até 605 mil. Possível pagar? Possível, né? Tem os juros aqui que ele já paga, então tem aqui despesa financeira, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Despesa financeira é o que ele já paga e ele vai adicionar ali mais, vamos colocar aqui na parte, na pior, né? 600 mil. Então vai dar 765 mil, mais 600 mil, ele vai ter que pagar 1,3 milhões de dívida. Vamos colocar que esse total de despesa vai manter o mesmo aqui, 1,8 milhões, e aí eu vou adicionar os 600 mil, vou retirar desse resultado de 4 milhões aqui, beleza? 4 milhões menos 1,800, que é o mesmo resultado deste mês, só que eu vou adicionar agora 600 mil de despesa. Então vai dar um resultado ali de 1,5 milhões. É menos do que o que ele está pagando de rendimento. O que ele está pagando de rendimento é 1,9 milhões, né? Então vai diminuir a cota? Com certeza, vai diminuir sim. Se a gente multiplicar isso aqui por 0,95, foi o quanto ele pagou, dividido por 1,9 milhões. Ou então o dividendo dele, se acontecer isso que eu estou dizendo, vai diminuir para 76 centavos, né? Quando ele começar a pagar essa dívida, se ele não aumentar o rendimento dele. Começa a pagar a dívida, diminui o rendimento, né? E aí o yield dele, que foi track record nesses últimos 3 anos, aí por que foi track record? Por que ele ganhou tanto? Por que ele pagou tanto? Porque ele pegou um dinheiro que não era dele, um CRI, comprou um imóvel, o imóvel ficou rendendo, certo? Só que ele não tinha que pagar a dívida, agora ele vai ter que pagar a dívida. Então vai diminuir um pouco ali o rendimento com toda certeza, né? Quem entrou antes sem saber disso, entrou errado, achando que ia pagar para sempre assim. Por isso você tem que ler, por isso você tem que ficar esperto, né? Olha lá, de junho de 2026 até abril de 2031, vai subir de 600 mil para 1,3 milhões a 1,7 milhões por mês. Então vai passar mais 4 anos ali, 5 anos pagando 1,7 milhões por mês. Se a gente colocar 1,7 milhões sem subir o quanto que ele está pagando de rendimento, vamos fazer a conta também? Olha lá, vamos subir aqui na DRE, vamos simular que ele vai continuar recebendo ali os mesmos 4 milhões por mês. Né? Vamos supor que ele não mexe nada, vamos supor que ele não fizesse a subscrição, vamos supor que ele continuasse do mesmo jeitinho. Então é 4 milhões, certo? Que é o quanto que ele está recebendo por mês, menos ali o total de despesas que ele já tem, que é 1,837 milhões. E aí ia subir agora mais quanto? De 2026 a 2031, mais 1,7 milhões, né? No pior dos casos ali. Então ele ia ter um resultado de quanto? 463 mil reais só por mês. E aí, quanto que ficaria o rendimento desse provento? Quanto que ficaria? É só você multiplicar pelo rendimento atual, dividido pelo rendimento total, que vai dar ali então 22 centavos por cota, cara. Ou seja, não dá para ele ficar quieto. Por isso que ele está fazendo a subscrição antes de começar a cobrança da dívida. Você entendeu por que ele foi obrigado a fazer subscrição? Porque com toda certeza ele não faria a subscrição
Se tivesse tudo ok, se a amortização começasse lá em 2031, ele ia provavelmente continuar esperando o patrimônio do fundo valorizar, né, o PVP do fundo valorizar para poder emitir mais acima. E qual que é o problema disso? A gente vai entender agora o problema disso. Derramei café aqui, mas não tem nada não. Nenhum café pode ser desperdiçado. Então vamos lá, pra você entender o que aconteceu agora. Aqui ele mostra o que ele chama de raio-x, gosto muito disso aqui, tem alguns outros fundos que traz isso aqui também, mas é muito bom que você vai vendo como que ele se desenvolveu, né? Fez uma subscrição lá no início, comprou o New Log Caxias do Sul, depois ele iniciou ali, fez o IPO na bolsa, depois ele fez aqui aluguéis com o grupo da Brinox, fez a segunda emissão, comprou o New Log, comprou o New Log de Goiânia, né, o Sorocaba, fez renovação de contrato por 10 anos com a Brinox, ó, e agora, novo contrato de alocação aqui pro Sorocaba, e vai fazer agora, próximo evento aqui vai ser a terceira subscrição. E aqui ele mostra bem detalhadamente os imóveis, não vou passar aqui com vocês sobre esses imóveis aqui. O único detalhe que eu sublinhei é que 31% da receita desse fundo vem da Caxias do Sul, que é o que está alugado para a Brinox, né? E eu já te falei ali do ponto especial da Brinox. Aqui ele traz realmente bem detalhado, né, cara? Isso aqui realmente, ó, gestor, continua assim, cara. Trabalhe sem ele tá recebendo, né? Mas enfim, trabalhe muito mais do que os outros para depois ser honrado muito mais do que os outros. É interessante eu te mostrar, né? Que eu até falei lá da Universidade Federal de Goiânia, que, pô, eu já passei muitas vezes aqui, né? Já entrei aqui e nunca vim aqui no imóvel do New Log, né? E aqui, ó, você consegue perceber que ele já tá em construção do galpão B, que é esse galpãozinho aqui do lado, né? Ele quer construir um outro galpão aqui e um outro galpão lá atrás, ó, para poder aumentar aqui muito, vai ficar muito maior, né? E ele já tem, inclusive, 3 inquilinos que estão aqui, um inquilino nesse galpão e 2 inquilinos nesse galpão de cá. Você consegue ver aqui o quanto que é vantajoso um contrato atípico, né? Olha só, aviso prévio 18 meses. Se alguém for sair, tem que avisar 18 meses antes. 1 ano e meio antes. E é um lugar muito requisitado, ele consegue, sem sombra de dúvidas, fazer novos aluguéis, porque ele já tá precisando construir, já tá, antes de construir, antes de terminar a construção, já tá alugado, né? Então é realmente muito boa essa localização aqui. Aqui ele fala um pouco sobre os inquilinos dele, né? Que ele tem essa estratégia de pegar inquilinos bem fortes, então tá ali, se quiser ler depois, tá bem tranquilo você ler. E aí uma parte importante aqui da pergunta e resposta pra gente passar pra parte final, que eu quero te mostrar aqui esses cálculos, você vai explodir a cabeça. Então vamos lá. Quais as consequências da recuperação judicial da locatária Brinox para o fundo? Aí é que ele fala, ó, em que o New Érico ficou sabendo disso dia 29 de agosto de 2023 e entrou em contato com a locatária, que informou que seguiria adimplente com todas as suas obrigações locatícias e operando o imóvel normalmente. Desde então, os aluguéis mensais estão sendo pagos dentro do prazo acordado de vencimento. Seguiremos acompanhando a tramitação do processo e, por meio dos nossos assessores legais, adotaremos qualquer medida que seja necessária para defender o interesse do fundo, né? Aqui ele falou, após o fim de carência, como o fundo pretende pagar as parcelas de amortização? Ó, viriam através de saldo de emissões passadas, o que não tem. O que tem de emissão passada, eles comprou tudo de imóveis. Novas emissões futuras. Então é o que ele está querendo agora, está emitindo uma nova emissão. Ele pode usar um pouco do dinheiro dessa emissão para poder pagar agora o fundo, né? Essas amortizações que tem que fazer no fundo. Ou venda de ativos. Ele até tem um ativo que ele quer vender, que é o lado de Sorocaba, mas ele não falou nada sobre um fato relevante aí de venda realmente ou não. Porque o resultado acumulado não é utilizado para antecipar as amortizações do CRI, né? Ele está falando, não, por que esse resultado acumulado aí por cota, esse R$1,76 que está acumulado por cota, porque você não usa isso para pagar a dívida? Aí ele explica, pô, 95% do lucro tem que ser distribuído pro cotista. Por isso que acontece aqueles pagamentos extraordinários. Ele vai guardando, no final do semestre ele tem que pagar tudo isso ali pro cotista. Então 95% tem que ser do cotista. Os outros 5% que ficam no caixa, aí não é saldo acumulado por cota, é caixa do fundo mesmo. Esse caixa ele pode usar para pagar. Mas os 95% não tem como ele utilizar para pagar, porque é do cotista, rendimento, é provento, não tem o que fazer, tem que pagar o provento. Então a gente terminou o New L aqui, o relatório, você entendeu quais são os problemas, né? Resumindo pra gente passar para a segunda parte do vídeo. Olha só, primeira coisa, um ótimo fundo, boas estratégias, bom gestor, bons inquilinos, contratos muito bons. Problema, alavancagem alta, a amortização da alavancagem vai comer muito do dividendo se não for feito nada. Então, antes de começar a contar ali com a amortização, beleza, tava pagando ótimos resultados, 12% de dividendo yield de um fundo de logística. Pô, compara com os outros aí, é 7%, é 8%, então tá pagando muito mesmo, né? Quem aproveitou, graças a Deus estava lá com o método 2 em 1, utilizando o método 2 em 1, conseguimos aproveitar, não só eu, mas muitos dos meus alunos. Inclusive, você consegue ver ali que a minha queda no New L tá de 1%. É porque eu comprei lá atrásão. Ele valorizou por 120, eu tava com 10% de valorização nele, né? Então agora que caiu, corrigiu, tem muita gente perdendo aí 10, 15%, enquanto nós ali do método 2 em 1, na verdade, estamos nos ela por elas, né? A gente já sabia que isso ia acontecer. Você não pode comprar um negócio
Você não sabe o que vai acontecer, qual que é a prospecção do futuro. Lógico, você não vai descobrir, mas você tem que tentar identificar quais seriam os problemas. Você não ficar surpreso. Tô surpreso? Tô com cara de surpresa? Não tô com cara de surpresa não. Isso poderia acontecer, né? Então vamos lá. A gente tem que ver o quão prejudicial pode ser essa subscrição. Porque a subscrição tem que acontecer. Não tem muito o que a gente fazer agora, né? O gestor não tem muito o que fazer. Então a subscrição tem que acontecer e a gente tem que ver o quanto que isso vai prejudicar você, para você ver se você tem que comprar mais, se você não tem que comprar, se você tem que esperar. E aí você vai ter uma decisão. Pelo menos eu vou te contar qual é a minha decisão. Isso não é recomendação de compra, nem de venda, nada, tá? Nada. Que fique claro, isso aqui é conteúdo didático, inclusive você encaminhar para outra pessoa. Clica aí para encaminhar, encaminha para 5 pessoas. Não é possível que você não tenha 5 amigos que investem. Se você não tem 5 amigos que investem, cara, você tá precisando correr atrás de alguém que investe. Porque se você só depende aqui dos vídeos do YouTube, você vai ficar muito aliciado, cara. Você precisa de pessoas próximos de você, contato pessoal que investe, para você compartilhar conteúdo com eles e eles compartilharem conteúdo com você. Então eu tenho uns grupinhos aqui: médicos investidores, youtuber investidor, família investidor, meninos investidores. Você tem que ter ali meninos investidores. Esse aí eu inventei, tá? Esse não tem não. Mas tem meus amiguinhos ali, o nome do grupo é The Braves e a gente investe. Então faça esse exercício aí, tá? Porque aí quando eu peço pra você encaminhar, você não tem ninguém pra encaminhar, dá o like no vídeo então. E aí que a gente tem um prospecto então da subscrição. Ele soltou o prospecto aqui e eu vou ler por esse documento que eu já sublinhei pra você. Então fato relevante, ó, aprovou a oferta pública de distribuição primária, lá das terceiras, e eu já te ensinei a diferença de distribuição primária e secundária, né? Se eu não ensinei, talvez eu falei isso dentro do método 2 em 1. Mas eu tenho certeza que você que ainda não é aluno vai se tornar aluno em algum momento, tá? Então pode ficar despreocupado. O valor total da oferta, 400 milhões. Serão emitidas quantas cotas inicialmente? 3,5 milhões. Quantas cotas ele tem agora, Léo? A gente consegue olhar aqui, ó. Vamos ver quantas cotas que ele tem hoje. Olha aqui, cotas emitidas, 2 milhões. Ele quer mais do que dobrar o número de cotas. Se a gente olhar aqui, nesse documento, as emitidas inicialmente será 3,5. Mas ele quer chegar até, ele pode passar até 25% acima, que é o objetivo provavelmente dele, que é de 4,4 milhões, perfazendo um total aí de arrecadação de 500 milhões. O valor unitário da cota sairá de R$12. Aí que tá o problema, cara. Ele vai ter que fazer uma subscrição mais barato do que o valor de mercado, porque senão ninguém vai comprar a subscrição. Vai ficar comprando o valor de mercado. Então ele teve que reduzir o seu valor na subscrição. Isso vai comer o patrimônio. Eu vou te mostrar isso na conta que eu fiz aqui no Excel para ficar bem didático para você. E aí ele fez barato, por isso que a cota corrigiu de 126 para 115, que vai ser o valor aqui da subscrição. É 112,20 mais 3,30 de custo. Vai dar 115,50 ali na emissão. Aqui, ó, tá 3,33 de custo, né? Então o valor total vai ser 115,53. Você que é cotista tem direito de subscrição. Então você que tem New L11 na sua carteira vai receber o direito de subscrição. Se você não sabe o que é, eu vou deixar um vídeo aqui. Eu te explico bem certinho o que é direito de subscrição. Você vai receber lá um New L12 ou New L13, 15, né? Depende de como que eles vão fazer. Normalmente New L12. E esse New L12 é um direito de subscrição. Você tem o direito de comprar o New L por esse preço aqui. Vai valer a pena? Depende. Se no momento da subscrição que você fizer a subscrição, o New L tiver 113, vale a pena? Não vale, é melhor você comprar, aumentar a sua posição através do mercado mesmo, beleza? Então aqui é o direito de preferência, conforme a aplicação do fator de proporção de 1,75, ou seja, a cada uma cota que você tem, você vai ter 1,75 direitos. Aí lógico que não dá para quebrar, né? Então quer dizer que a cada 10 cotas você vai ter 17 direitos. Ele quer realmente emitir para os cotistas, né? Você vê que normalmente a subscrição é de 1 para 10, então a cada 10 cotas você ganha 1, a cada 10 cotas você ganha 2, a cada 10 cotas você ganha 3 direitos. Aqui a cada uma cota você está ganhando 1,7. Então ele realmente está querendo fazer a subscrição e está querendo realmente entregar o direito para os próprios cotistas, para não entrar, e esse custo que vai ser pago de 3,30, quem paga é o fundo. Se você entra, pô, o seu fundo está pagando para você, então é meio que você pagando para você mesmo. Agora quando entra outras pessoas de fora, é você pagando para outras pessoas, né? Então é complicado. Por isso que ele tá dando tanto direito, ele honrou aqui realmente os cotistas. E aí a gente tem que entender então qual que é esse problema de diluição do patrimônio. Por isso que eu separei aqui esse Excel para você. Olha só, antes da subscrição, vamos acompanhar aqui comigo, presta atenção. Se você ficou até aqui, você vai aprender pra caramba. Não dispersa aí, presta atenção aqui, que agora você vai entender uma coisa importante. Ó, antes da subscrição, qual que é o patrimônio líquido atual do fundo? A gente consegue ver isso lá no relatório. Lá naquele gráfico bonitinho, que você sempre tem que cobrar do seu gestor aí. Se você investe em um fundo que não tem esse gráfico, cobra dele. Esse gráfico aqui deveria estar em todos os fundos, né? Aqui você consegue ver, ó, o tanto que ele tem de imóveis. Se ele fosse vender todos os imóveis, ele teria 426 milhões, mais ali o que ele tem em caixa, o que ele tem em FI, e aqui, tirando a dívida, ele fica com esse patrimônio líquido, então 278 milhões. Então eu peguei e joguei lá no Excel, 278 milhões, 278,5. Qual é o número de cotas emitidas? A gente viu ali no investidor 10, né? 2 milhões e 33 mil
cotas. Então, da onde que sai aquele valor patrimonial, Léo? Que a gente viu lá, que o valor patrimonial aqui no RI do fundo, ó, vamos ver. Agora você vai entendendo tudo, você vai ligando uma coisa com a outra. Olha só, da onde saiu esse valor aqui, 136,97, que é o valor patrimonial da cota? A gente pega o valor patrimonial do fundo, o patrimônio líquido do fundo, e divide pelo número de cotas. A gente vai ter o valor patrimonial por cota. A gente consegue ver aqui, ó, 136,97, exatamente como tá aqui, né? 98 aqui é porque abreviou, né? Então esse aqui é o valor patrimonial por cota do fundo antes da subscrição. Depois que ele fizer a subscrição, por que esse número aqui agora, o patrimônio líquido da P maior? Porque ele vai ter esse valor que tinha antes, mais os 500 milhões ali que ele vai tentar arrecadar. A gente consegue ver nesse documento aqui que é o quanto é o valor que ele está tentando arrecadar aqui, ó, 500 milhões. Então eu tô supondo que vai dar tudo certo de subscrição, ele vai arrecadar o quanto que ele queria arrecadar e pronto, vai dar ali então 500 milhões a mais. Então o patrimônio líquido dele vai subir para 778 mil reais. Só que o número de cotas vai subir também, que é o que ele tinha antes, 2 milhões de cotas, mais 4,4 milhões de cotas, que tá aqui, ó, 4,4 milhões de cotas. Cadê? 4,4 milhões de cotas, beleza? O valor patrimonial do fundo, então, vai cair de 136 para 119. Esses 20 reais, o fundo tá incorporando como prejuízo. É prejuízo. Ele tá vendendo a cota pelo menos do que ela vale. Prejuízo pro fundo. Então ele vai realmente, os cotistas que têm essas cotas antes também vão ficar nesse prejuízo no final, né? A não ser que você compre novas cotas descontadas e você consiga rebalancear esse preço médio aí, né? Comprando muita descontada, que você pagou caro, seu preço médio vai cair. Mas, inevitavelmente, foi uma decisão que o gestor foi forçado a tomar para resolver esse problema da alavancagem. Você vai diminuir seu valor patrimonial. Então, esse valor patrimonial que teoricamente você está perdendo, iria acontecer caso ele valorizasse para PVP de 1. Ele está com PVP de 0,85, a gente já viu isso. Então, caso ele valorizasse para PVP de 1, aí você teria esses 20 reais a mais. Então, ele está falando assim, pô, eu acho que não vai valorizar. PVP de 1 mesmo, não vai valorizar. Se eu deixar desse jeito aqui, o fundo só vai desvalorizar, então eu vou tomar uma providência. Eu vou queimar esse valor patrimonial, esse potencial de subida que ele tinha, eu vou queimar isso numa subscrição. E aí eu faço a subscrição, aí agora o potencial de crescimento dele vai ser menor, porque 115 para 119, 4 reais, antes era 20, né? Então o PVP vai subir de 0,85 para um valor acima, que eu vou fazer a conta aqui com você, mas não porque o preço da cota subiu, custava 126 e subiu para 137, que era o quanto deveria subir. Não é por causa disso que vai subir, é porque o valor patrimonial vai descer. E o valor patrimonial descendo é o que a gente não gosta, mas que infelizmente vai ser o caso aqui do New L. E aí se a gente descer aqui, eu fiz uma conta para você como que estaria o PVP antes e a alavancagem antes. O PVP antes é o que está agora atualmente, é quanto? É o valor de mercado da cota, que está 115,95, te mostrei lá na Clear, dividido pelo valor patrimonial atual. Então, esse valor aqui, esse PVP de 0,85, que aparece aqui no New L, ó, 0,85 de PVP, é justamente por conta disso. Exatamente o valor de mercado dividido pelo valor da cota atual, né? E a alavancagem era quanto? 168 milhões, e aí os 168 milhões dividido pelo ativo total que o fundo teria, que no caso é isso aqui, gosto de explicar tudo pra você ir encaixando, tá? Eu sei que às vezes eu falo meio rápido, você vai ter que dar um pause no vídeo, vai ter que voltar pra você assistir, porque senão o vídeo vai ficar de 50 minutos. Então, para poder dar uma acelerada aqui, é só você voltar e pausar depois, tá? Então, o ativo total do fundo, ó, 450 milhões, dividido pelo quanto ele deve, que é o passivo total. PT, né? Passivo total. Vem de dívida. Não tentei fazer um trocadilho não, tá, gente? Infelizmente é assim mesmo. Dividido por ativo total, isso aqui dá a alavancagem, né? Então esse valor aqui de 37,4 vem justamente por essa conta, 168 milhões dividido por 450 milhões, que é o que a gente fez aqui, ó, 168 milhões dividido por 450 milhões, vai dar lá 37% de alavancagem. Depois da subscrição, o valor patrimonial vai subir. Então o ativo total vai subir também, né? Então o ativo total agora não vai ser mais os 450 milhões, vai somar mais os 500 milhões da subscrição. Então o ativo total do fundo vai beirar ali 1 bilhão. Logo, dividido pela alavancagem, dá 17,72 de alavancagem. Ele diminuiu a dívida? Não, a dívida é a mesma, olha só, a dívida é a mesma. O que aumentou foi o valor patrimonial, o ativo total, logo a alavancagem diminui. E aí o PVP vai ficar de quanto? É só você pegar o valor do mercado, e eu tô considerando aqui a cota de mercado atual, mas acredito que ela vai cair mais um pouquinho, talvez ela desça abaixo de 115, tá? É isso que eu tô esperando. Mas é o valor de mercado que eu fiz aqui dividido pelo o valor patrimonial depois da subscrição, que vai ser ali de 119, né? Conclusões. Infelizmente, a gente vai abrir mão dessa oportunidade de valorização por conta da alavancagem. Alavancagem sempre uma faca de dois gumes, rendeu pra caramba, né? Rendeu pra caramba durante esses 3 anos e agora ele teve que tomar uma providência. A providência foi essa. Foi uma providência inteligente, porque eu não acredito que vender o imóvel iria capar o rendimento do fundo, né? Vender o imóvel para pagar a dívida, ia ficar elas por elas, ele ia regredir. Então ele tem que fazer uma outra coisa para quitar essa alavancagem ou possibilitar um rendimento maior
para que essa alavancagem, quando ela for subir no pagamento, subir de 500 ali para mais 600, igual eu fiz as contas no início, não ser um problema para ele pagar, não diminuir os dividendos, tá? Aumentou o número de cotas, então vamos ter problema de pagamento de dividendos caso continue a mesma coisa, porque agora aquele resultado de 3 milhões, que era dividido por 2 milhões de cotas, agora vai ser dividido por 6 milhões de cotas, né? Vamos observar aí o que vai acontecer com esse fundo. Não estou comprando, não vendi, acredito no fundo, não estou comprando ainda porque eu acredito que a cota vai cair mais um pouquinho, tá? Inclusive na carteira dos R$250, o Adeus INSS de ontem, eu não comprei New L, eu comprei um outro fundo que está em oportunidade, na minha opinião. Se você não assistiu, corre lá pra você assistir, cara, porque essa carteira de R$250 vai provar muita coisa pra você. Vai provar muita coisa pra você, inclusive te fiz um desafio que eu também vou sair na rua pra poder fazer. Se você não assistiu, corre lá pra você assistir, vai aparecer aqui agora pra você na caixinha aqui do lado, pra você correr e assistir esse fundo. Então se você gostou do vídeo, você entendeu o que aconteceu com o New L11, cara, deixa o like no vídeo, se inscreve. Lembra do nosso contrato? Se você aprendesse alguma coisa, você ia se inscrever? Então se inscreve aí. Até mais investidores, até o próximo vídeo, que será também excepcional.